Se o seu sócio ou sócia precisarem se afastar da empresa por razões como um afastamento por saúde, por ela ter tido um filho, vocês sabem de fato como a empresa vai ficar nesse cenário? Principalmente se a empresa conta com o exercício de atividades profissionais feito por esse sócio? Esse é um problema de muitas empresas que não têm uma definição de como agir nessas circunstâncias. E quando nós falamos de ter um funcionário CLT, nós já temos algumas regras definidas em lei, e isso traz muito mais clareza. Mas ao falarmos de uma sociedade, o cenário realmente muda. Nós vamos conversar sobre isso no nosso vídeo de hoje. Eu me chamo Laura Bertassi, sou advogada, atuo na proteção de negócios e também de criações. Esse é o nosso espaço para conversarmos sobre os cuidados que você precisa ter. Essa aqui é uma série em que eu estou tratando os diversos pontos relacionados à relação entre sócios. Então, você pode conferir os outros vídeos que já estão aqui no canal. Quando nós falamos do afastamento de um sócio, ali das suas atividades, por quaisquer razões, isso pode trazer uma série de complicações na gestão do negócio. Imagine que você tem um sócio que ele cuida de uma determinada área, faz atividades ou até mesmo executa serviços relacionados à atividade fim do negócio. Se essa pessoa de um dia para o outro não pode mais executar, você vai estar diante de um cenário que pode acarretar em prejuízos financeiros, desorganização na empresa, uma falta de alinhamento com os subordinados, se esse for o caso. Então, nós precisamos remediar esse tipo de situação e saber de fato como agir. E é aqui que o acordo de sócios ele faz uma grande diferença, porque é possível nós termos regras sobre como vai funcionar quando um sócio precisa se ausentar das suas atividades. Imagine que você tem um sócio que é responsável pela gestão de pessoas do negócio, e esse sócio sofre um acidente, ele precisa se afastar de suas funções, ou é uma sócia que tem um filho e ela vai precisar ficar um período longe das suas atividades para dar atenção a essa criança. Como esse setor será conduzido, como os pagamentos dos funcionários serão feitos, as faltas, as advertências, se tudo estava na mão desse sócio que era o responsável pela condução dessas atividades. Se nós não temos uma regra clara, o caos vai estar instaurado em uma empresa. E isso acontece. E nós podemos ter regras muito claras sobre o que esse sócio vai perceber de valor nesse período em que ele está afastado. Nós sabemos que em muitas empresas, os sócios eles acabam vivendo muito mais da distribuição dos lucros do que de um prolabore. Então, como será nesse período? Ele vai receber os mesmos valores de prolabore, ainda que não esteja desempenhando atividades no negócio? Ou vai existir aqui um valor diferenciado nesse período, tendo em vista que será necessário ou contratar uma pessoa, terceirizar os serviços, ou alocar mão de obra para a execução daquelas atividades que o sócio desempenhava? Por quanto tempo esse sócio vai ficar afastado das suas atividades? Ou ainda, como vai funcionar no retorno desse sócio? Quando eu tenho uma clareza sobre como nós vamos desempenhar as atividades da empresa, o papel de cada sócio, suas competências, suas funções e suas responsabilidades, eu vou proporcionar à empresa muito mais segurança, mais autonomia no desenvolvimento realmente da gestão empresarial. E eu evito também que um sócio ele se afaste por um longo período de tempo e não execute atividades que era o esperado, ou ainda que ele se envolva em novos negócios e não consiga dar a atenção devida que era esperada. Essa clareza e delimitação de regras, quando nós convencionamos em um acordo de sócios, se torna o que? A regra para todos os sócios atuarem dentro do negócio. Isso traz clareza, previsibilidade, segurança e faz com que vocês tenham a regra que faça sentido para a realidade de vocês, sem precisar se pautar em uma ausência de fato de uma especificação que acaba trazendo conflitos ou ainda na realidade de outras empresas.
cada pessoa, cada modelo de negócio, ele precisa refletir aquilo que vocês acreditam para a atividade de vocês. E quando eu consigo pensar, inclusive, nos cenários de afastamento, quais são as consequências, o que vai acontecer, para o sócio que se afasta, é uma segurança, porque ele sabe o que esperar. Para os sócios que permanecem desempenhando as atividades, também é, porque eles sabem que aquele sócio já tem uma regra sobre o tempo que ele vai ficar afastado, quanto ele vai receber e como vai funcionar quando ele retornar às suas atividades. Essa clareza e transparência fortalece a confiança que é necessária para a relação entre sócios. O afastamento de um sócio das suas atividades não precisa ser um problema, mas pode ser de fato bem gerido para que vocês possuam as regras do jogo muito bem estabelecidas. Nós estamos chegando aqui ao final do nosso vídeo, que ele tem o objetivo de fato de ser prático para que você entenda que existe um problema, mas existe também uma solução que vocês podem criar a própria regra, porque isso aqui não tem uma lei específica definindo como vai funcionar. É onde vocês têm esse poder maior de negociação. Eu quero te convidar para se inscrever, óbvio, aqui no canal e ficar por dentro, mas também para conferir os outros vídeos dessa série que estão aqui no canal. E no link da descrição do vídeo eu estou deixando alguns artigos que vão possibilitar você a um maior aprofundamento nessa temática. E eu te espero para os nossos próximos vídeos.